está gravando, né? Começou a gravar. Então beleza. Então, pedir desculpas aí quem pegou agora o bonde andando, mas estamos tratando agora do problema do fio. Então, tem uma distribuição simétrica de cargas. Esse fio aqui é um fio finito, então tem um comprimento L, e tem cargas positivas, poderia ser negativa, tá? Mas vamos tratar cargas positivas. Então, cada elemento de carga, cada carga infinitesimal, cada dq, vai produzir naquele ponto um campo elétrico infinitesimal. Certo? Nós estamos considerando aqui que o lambda é constante, certo? Então, a nossa densidade linear de cargas é constante. O que significa isso? Que a razão carga por comprimento, um comprimento infinitesimal dx, tem uma carga infinitesimal dq. Se nós pegarmos toda a carga que está nesse fio, vamos chamar de Qzão, né, um Q grande, e o comprimento total desse fio é um L, a razão Q sobre L tem que dar a mesma coisa que o dq sobre dx. Isso significa que o lambda é constante. Então, as cargas estão uniformemente distribuídas. Tá ok? Se pegar um elemento de fio, um pedacinho, um comprimento infinitesimal, e a carga que está nesse pedacinho, a razão tem que ser a mesma coisa que a carga total no fio total. Certo? Então, a razão sempre é a mesma. O valor tem que dar o mesmo número. Professor, por isso que então tem que ser eletrostática, né? Porque senão, se tiver uma carga negativa entrando ali, ele vai repelir e vai... Pode mudar essa densidade de carga. Mudar a densidade. Então, aqui o nosso fio vai ser um fio não condutor. Sim. Ou cargas elétricas distribuídas, né, ignorando aqui o fio, vão pegar somente as cargas. E as cargas todas alinhadas, então você tem um fio de cargas, ou cargas alinhadas de forma retilínea. Aí não tem condutor, só tem as cargas. Sim. E as cargas estão alinhadas, né, ao longo da direção X. Então você tem um fio de cargas. E o meio onde essas cargas estão, aqui vai ser vácuo. Nós vamos considerar vácuo. Então, todo esse meio aqui, o entorno desse fio de cargas, é vácuo. E aí estamos calculando, né, vamos determinar aqui o campo elétrico no ponto P, que está distante aqui desse R, a partir da origem do sistema de coordenadas. Então, o que tem que fazer? Determinar o DE, que é o campo infinitesimal, produzido por cada carga dQ, e depois, lá no ponto P, vão ter infinitos DEs, né? Porque aqui são infinitas cargas. Então, cada carguinha vai dar um campinho, um campo DE. O campo total vai ser a integral desses campos DEs, que é a aplicação do princípio da superposição. Então, tem que calcular primeiro, né, ver a expressão do campo elétrico infinitesimal, esse DE, que vai ser aqui um DE, é um vetor. Aí vão decompor esse vetor na direção Y e na direção X. Aqui eu já coloquei o sistema de coordenadas, né, um sistema cartesiano, onde as cargas estão na direção X e o Y é perpendicular a X. Então, perpendicular às cargas. E o fio, ele tem comprimento L, então colocamos o sistema de referência bem no centro da distribuição, para explorar a simetria. Então, fica de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, o nosso comprimento. E vendo aqui no ponto P, ó, o nosso DE, ele tem componente na direção Y e componente na direção X. As componentes na direção X vão se anular, que terão o mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. E na direção Y, elas se somam, porque tem a mesma direção, as duas componentes. Veja que o lado direito, esse dq, vai produzir aquele DE daqui para a esquerda. Do lado esquerdo, de forma simétrica, vai ter uma carga infinitesimal produzindo um campo também infinitesimal que está para o lado direito. Como a distância aqui R é a mesma, né, o nosso vetor X que vai ser o mesmo,
Então, a distância R vai ser a mesma. Então, os módulos dos campos DE são iguais. Por isso que as componentes aqui se cancelam. Certo? Aí vão escrever, definir aqui o ângulo θ, o ângulo entre esse vetor preto e a direção vertical, de forma que a componente dy vai dar dE cosseno de θ. Então, cosseno de θ a gente escreve em termos dessa distância A e da distância R. R aqui é a hipotenusa, o A é um cateto. Né? Seria o módulo desse vetor vermelho, o X aqui é o módulo do vetor azul, e o R é o módulo desse vetor preto. Certo? Então, tem a parte escalar, vai dar A sobre R é o cosseno desse ângulo θ. Isso obtém essa razão. E assim escreve esse dy, que é a componente na direção y, a componente do campo infinitesimal na direção y, em termos desse dq. Aí o dq substitui por lambda dx. Certo? Vai estar aqui, ó, lambda dx vezes A. Só para não carregar esse 1 sobre 4πy0, vamos chamar isso de K. É uma constante. Então, 1 sobre 4πy0 é constante. O ε0 é a permissividade elétrica do vácuo, que é o meio. Então, essa constante traz a informação do meio onde as cargas estão. Como é vácuo, então se usa esse subíndice, esse zerinho, fica ε0, que está associado ao vácuo. Então, esse termo aqui é uma constante K, ficou A lambda de x sobre R ao cubo. Aí temos que escrever esse R ao cubo em termos dessas constantes. O R, a relação entre R, A e X. Certo? Ou seria, se pegar esse triângulo retângulo, a gente pode perceber que o R ao quadrado é A ao quadrado, que é esse cateto, mais X ao quadrado, que é esse outro cateto. Isso é igual a hipotenusa ao quadrado. Que é o que está escrito aqui. Ó. Extrai a raiz quadrada dos dois lados, fica R igual A ao quadrado mais X quadrado elevado a meio. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada. Por que eu escrevi assim? Porque eu estou querendo obter o R ao cubo. Então, eleva os dois lados ao cubo, vai ter R ao cubo igual a esse termo aqui entre parênteses, elevado a 3 meios. Então, R ao cubo é A ao quadrado mais X quadrado a 3 meios. Que é o que aparece aqui. Ó. Certo? O campo total, aplicando o princípio da superposição, na direção y, isso aqui é a componente do campo na direção y, do campo total. Vai ser a integral das componentes infinitesimais na direção y, que é o dEy. Essa integral vai ser 2 vezes de 0 a L sobre 2. Por que isso? Nós vamos integrar de 0, que é a origem do sistema de coordenadas, colocado exatamente no meio da distribuição, até a metade desse comprimento, que é L sobre 2, e multiplica por 2. Isso significa explorar a simetria desse problema. Então, integra de 0 a L sobre 2 e multiplica por 2. Essa integral, veja que o A e o lambda são constantes, saem da integral. Então, ficou 2K A lambda. E fica essa integral de 0 a L sobre 2 de dx sobre A quadrado mais x quadrado a 3 meios. Aí tem que resolver essa integral. Tá? Eu acho que tem a solução que eu resolvi mais para frente. Ou usa a tabela de integrais, que é pegar o resultado pronto e aplica os limites de integração. Então, o resultado integral dá x sobre A quadrado na raiz quadrada de A2 mais x2, variando de 0 a L sobre 2. Substitui os limites de integração, então a variável aqui é x, substituindo por o x aqui por L sobre 2, tanto em cima quanto em x quadrado. Vai dar isso daqui. Ó. De forma que o campo total no ponto P, que é o componente x mais a componente y. As componentes x se anulam, então isso aqui vai dar 0. Vai sobrar só a componente y, que está na direção j. O campo total vai dar essa expressão circundada em vermelho. Certo? Aqui, eu acho que isso aqui é a resolução da integral, né, para vocês verem como resolve essa integral, como é que chega naquela solução. Eu fiz aqui para vocês, está feita à mão aqui.
para ver a solução da integral. Depois retorna ao slide 13, que é isso daqui, ó, que é a solução. Então, essa solução é obtida, né, calculando essa integral, vocês vão fazer esse trabalho. Substituição, né, de variáveis usando essa razão x sobre a igual a uma tangente de t. E resolve a integral usando substituições aqui, relações trigonométricas, e chega nessa solução. Então, veja que isso aqui é uma solução, que aqui aparece um L, né? O L é o comprimento do fio. Então, isso aqui é uma solução para um fio de comprimento finito. Ele tem um comprimento L. O que é interessante aqui é analisar essa solução quando o comprimento for infinito. Tá? O que significa esse L ser infinito? Então, esse comprimento muito grande, quando comparado com a distância A, que é a distância até o ponto P. Então, essa distância, esse A, é uma distância muito pequenininha. Então, colocando esse ponto P muito próximo do fio, o fio se torna infinito para esse ponto. Certo? Então, vamos representar, sempre for falar de fio infinito, vamos usar essa representação, ó, esse L muito maior do que o A. Quer dizer, o comprimento, o L do fio, é muito maior que a distância onde estamos calculando o campo elétrico. Se aplicar essa condição na solução obtida, nós vamos ver que esse termo aqui, dentro da raiz quadrada, o L é muito grande, perto do A, sobrevive somente o L quadrado sobre 4. Certo? Que L é um número muito grande, ao quadrado fica maior ainda, perto desse Azinho, que é um número muito pequeno em relação ao L, essa soma vai dar L quadrado sobre 4. Extrair a raiz vai dar L sobre 2. Certo? Aqui sai da solução e vem para cá. Ó. Fica L quadrado sobre 4 dentro da raiz quadrada. Tira da raiz vai dar um L sobre 2. O 2 fica aqui em cima, é que está o L. Esse L com L simplifica, e o campo de um fio infinito independe do comprimento. Então, a solução aqui não tem comprimento, 2K lambda sobre A. O lambda é a densidade linear de cargas, o Azinho é a distância onde estão calculando o campo, o K é a constante, é aquele 1 sobre 4 πε0. A direção J, né, vai dar a direção do campo resultante, que vai estar nessa direção em Y, e sentido positivo, então mais J. Tá ok? Então, essa análise vocês deverão sempre fazer. Né? Calcula o campo e depois analisa na condição, nesse caso, né, comprimento infinito. E vocês verão que nas aulas seguintes vão estar sempre fazendo o cálculo do campo e analisando a condição, né? Fazendo essa análise para obter ou fio infinito ou um anel de raio infinito, ou um disco de raio infinito, e assim por diante. Tá ok? Alguma pergunta até aqui a respeito disso? Professor, então, no final aqui, sempre eu vou ter que fazer essa análise para ver, tem que levar o L, o A, né, para bem perto do L. Isso. Perto do fio. Isso. Aí você vai obter a solução de fio infinito. Entendi. Aí, se o enunciado não tiver escrito que o fio é infinito, você tem que considerar que o fio é finito, ele tem um comprimento L. Entendi. Aí a solução vai ser essa daqui. Uhum. Então, às vezes, vai estar escrito no enunciado, então. No enunciado. O enunciado vai sempre estar escrito: considere, por exemplo, um fio de comprimento L com cargas distribuídas uniformemente, né, com uma densidade linear de cargas lambda. Uhum. Calcule num ponto P, perpendicular à distribuição, o campo elétrico total, nesse ponto.
Ó, veja que o ponto P aqui na minha figura eu coloquei acima. Ele poderia estar abaixo. O que ia mudar? Se o ponto P estivesse aqui embaixo, o que mudaria? Ele estaria no sentido negativo, né? Sentido negativo de Y. Aparece um menos J aqui. Isso. Menos J versor. Então, só mudaria isso. O restante fica tudo igual. É tudo a mesma coisa. Então, assim, o módulo é esse número que está na frente do J. Uhum. E aí o sentido seria menos J. A direção continua sendo Y. Então, a direção é J. O sentido menos J. Entendi. Então, ok? Então, isso aqui é o cálculo de campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas, calculado num ponto P, numa direção perpendicular à distribuição, que é exatamente o que está nessa figura. Aí, quando faz um anel, é pegar esse fio e unir as pontas. Se unir as pontas do fio, a gente forma um anel, que é essa figurinha aqui. Ó. Aí, qual é a ideia? É a mesma coisa, vamos pegar de um elemento de carga, produzindo naquele ponto um campo infinitesimal dE. Então, a gente define, a partir da origem da distribuição, o centro da distribuição, e coloca o nosso sistema de coordenadas aqui bem no centro da distribuição. Então, x, y e z, a origem está aqui na região central. Da origem até o ponto, nós vamos definir esse vetor RP, que é o vetor de posição da origem até o ponto onde vamos calcular o campo. Da origem até a carga é esse vetor RdQ, que é o vetor de posição da carga infinitesimal. E da carga até o ponto é o vetor R, que é o que aparece no cálculo do campo DE. Certo? Que a gente usou aqui. Ó. No caso do fio, esse R é da carga até o ponto. Da origem até a carga, eu chamei aqui de x vetor. E da origem até o ponto, de A vetor. Agora, nós temos da origem até a carga RdQ, que é um vetor de posição da carga dQ. Da origem até o ponto é um RP. E da carga até o ponto é o vetor R. A construção vetorial que a gente faz aqui é que esse vetor R vai ser igual ao RP menos o RdQ, que é essa equaçãozinha aqui. Ó. Então, isso aqui é uma relação de soma, né? No caso, subtração de vetores. O vetor RP menos o vetor RdQ, então o vetor azul menos o vetor verde, resulta no vetor vermelho, que é o vetor R. Certo? O RdQ é esse vetor nesse sentido. Menos ele inverte o sentido. Então, o RP menos o RdQ dá o vetor vermelho. O vetor RdQ é um vetor que está no plano. Nós podemos escrever como um R cosseno na direção I mais um R seno em J. Certo? É decompor esse vetor verde nas direções X e Y. Esse ângulo no plano chamei de θ. Então, o vetor RdQ, quando a componente dele na direção X vai dar o raio, que é o raio desse anel, cosseno de θ. O raio é o módulo desse vetor verde, né? O módulo do RdQ, vai dar o raio. Então, a gente pode escrever o RdQ dessa forma. E o R total vai ser o RP menos RdQ. Então, pega esse RP, que é o A na direção K, menos R cosseno na direção I, menos R seno na direção J. Esse aqui é o vetor R, toda essa expressão. Certo? Agora, o que a gente precisa? A gente precisa determinar o R, né, o módulo desse vetor, ao cubo. Então, primeiro, vamos fazer ele ao quadrado, pegar o módulo do vetor R, é
esse termo aqui ao quadrado a soma das componentes ao quadrado. Isso é o módulo quadrado, é o módulo ao quadrado do vetor R. Então, R ao quadrado vai dar A ao quadrado, que é a primeira componente ao quadrado, essa componente que vai dar um R quadrado cosseno quadrado, e a componente em Y vai dar R quadrado, seno quadrado e θ. Fatório R, aparece cosseno quadrado mais seno quadrado, isso é igual a 1. Então, o R quadrado dá Azinho ao quadrado, mais o raio ao quadrado. Ou o R é igual a esse termo elevado a meio. Certo? Veja que é o mesmo trabalho que a gente fez no caso do fio. Agora, eleva tudo ao cubo, vai obter 3 meios. E o campo infinitesimal vai dar 1 sobre 4πy0 dq sobre r ao quadrado versor. Isso aqui é a definição do campo. Campo infinitesimal, produzido pela carga infinitesimal. Para tirar o versor e colocar um vetor, aparece vetor e r ao cubo. O r ao cubo foi o que a gente acabou de determinar aqui, ó, dá esse termo aqui embaixo. Então, o nosso dE é escrito dessa forma, em termos desse dq. Substitui o dq por lambda dl. Certo? Agora nós temos aqui um elemento de comprimento de fio, que é agora o anelzinho. Então, tem um dl, um dq em cada dl, comprimento infinitesimal do anel. E o nosso campo infinitesimal é escrito dessa forma aqui, ó. Veja que estão as componentes vetoriais. Então, do lado direito tem as componentes do vetor e do lado esquerdo da igualdade está o vetor. Vamos escrever esse dl como r de θ. Então, vamos pegar a figurinha aqui, ó. Um elemento desse comprimento, desse arco, né, que isso aqui é um anel. Então, esse arco vai ser o raio vezes um elemento de ângulo. Isso dá um elemento de comprimento, um elemento de arco. Que é essa expressão aqui, dl igual a r de θ. Substitui, então, no lugar de dl, aparece r de θ. A lambda é r de θ. Essa aqui é a expressão do campo infinitesimal no ponto P. Ao aplicar o princípio da superposição, nós vamos integrar esse dE. Então, pega a integral de tudo isso. Vai fazer a integral na direção K, a integral na direção I e a integral aqui em J. Que é a direção Z, direção X e direção Y. Então, são 3 integrais. Uma em cada direção. Só que aqui essa integral, tanto em I quanto em J, quando integrar em θ de 0 a 2π, nós vamos estar integrando só o termo cosseno de θ de θ. Certo? Esse lambda e o R são constantes, sai da integral. A mesma coisa aqui na direção Y, lambda e R ao quadrado, sai da integral. Então, isso aqui, o R é o raio. Só lembrando, o R é o raio do anel. E o A é a distância onde vão calcular o campo, a partir do centro do anel. Então, esse A é uma constante e esse R também é uma constante. E o lambda é constante. Então, tudo isso sai da integral. Vai sobrar uma integração aqui de 0 a 2π do cosseno de θ de θ, seno de θ de θ. E essas integrais são nulas. Certo? A integral do cosseno de 0 a 2π é zero. E do seno de 0 a 2π também é zero. De forma que aparece, que sobrevive somente a componente K, certo? Somente a direção Z. E essa integral é só a integral de dθ. A integral de dθ de 0 a 2π dá 2π. Então, apareceu aqui 2π na direção K. Então, esse é o campo total no ponto P, aqui expresso em termos de lambda. Certo? Vai dar a lambda RA sobre A ao quadrado mais R ao quadrado, a 3 meios, vezes 2π. A gente pode expressar isso em termos de lambda, ou em termos da carga, desculpa, aqui está em termos de lambda. Vamos colocar em termos da carga. Para colocar em termos da carga, colocar a carga total, que é a integral de dq, que é a lambda dl, dl é r de θ, e a integral de 0 a 2π de dθ é 2π.
Então, no lugar de lambda R2π, a gente põe a carga total, esse Qzão. Então, lá tem um lambda R2π, certo? Ali, ó, lambda R2π. Lambda R2π é o Qzão. Então, aparece aqui um Qzão vezes A, sobre o termo A2 mais R2, elevado a 3 meios, na direção K. Esse aqui é o campo total produzido pelo anel no centro da distribuição, numa distância A. Aí o que tem que fazer aqui? A análise da solução nessas duas condições. Quando o raio for infinito e quando o ponto P está no infinito. O que acontece? Então, eu vou deixar para vocês analisarem, né, tentarem buscar fazer essa análise aqui, pensar um pouco. E aí, na segunda-feira, a gente faz a análise dessa solução obtida por um anel nessas duas condições, o raio infinito e ponto no infinito. Pode ser? Beleza, professor. Aí, na segunda-feira, a gente faz essa análise. Segunda-feira, às 9 horas, às 21. Vamos fazer a análise dessa solução nessas duas condições. Quando o raio é muito maior que o A e quando O A é muito maior que raio. Muito maior que o raio. Então, o que vocês esperam obter quando o A é muito maior do que o raio? Olhando essa figura aqui, ó, o A é essa distância até o ponto. O que espera obter quando esse A for muito maior do que o raio? Como que esse anel é visto do ponto P, quando o ponto P está no infinito, uma distância muito grande? Ele vai tender a zero, professor? O raio, o anel? O raio do anel não será. É como se o raio vai a zero. Isso. E esse ponto no infinito, então você vai ver toda essa carga aqui num ponto. Se concentrar no, tipo, como se fosse um zero ali, né? É um ponto central só. Então seria uma carga pontiforme. Interessante. Aí qual é o campo elétrico de uma carga pontiforme, que seria nesse ponto P, muito distante? Qual é o campo elétrico de uma carga pontiforme? É a constante vezes a carga dividida pela distância ao quadrado, certo? Sim. Então tem que mostrar que essa expressão, nessa condição, vira o campo de uma carga pontiforme. Isso é o trabalho para vocês pensarem até segunda-feira. Beleza, professor? Vamos queimar aqui os neurônios. Como é que faz isso? Porque isso aqui é a expressão do campo total, né? Do ponto P, para um anel de raio R. Aí, bom, então vamos analisar a solução para ver se a solução é consistente, né? Se tem coerência. Então, analisa quando o ponto for no infinito. E depois, quando o raio for infinito. Para um raio infinito, esse ponto vai ficar quase que no centro do anel, né? É como se ele descesse, né? Ali, quase no centro ali. Isso. E imagine qual é o campo do centro do anel. Campo resultante. Ele fica pontiforme também? Como se fosse Não. Não, fica ao contrário, né? Ao contrário, não é pontiforme, porque aí vai estar no centro do anel e esse raio é infinito. Então, o raio é muito grande. Então, esse ponto aqui vai estar aqui no centro. Qual é o campo aqui no centro? O que você espera? O que espera obter? Pensa vetorialmente. Os elementos de carga produzindo campo elétrico no centro. Vai ficar muito. Vai voltar.
Eu vou deixar vocês pensando até segunda-feira. Até segunda acho que Tá bom? consigo responder, professor. Aí na segunda a gente retoma e faz essa análise. Aí vocês vão pensar um pouco mais. Deixa eu ver se para de compartilhar aqui. Parou? Para a gravação.